Governo Trump manda todas as agências federais dos Estados Unidos cortarem relações com Harvard em mais um capítulo da guerra entre o governo Trump e a universidade, enquanto nós temos também a Rússia realizando enormes exercícios militares no Mar Báltico. Muito em retaliação à postura da Finlândia, que também realizou exercícios militares da OTAN no seu território, vem construindo o muro, uma cerca na fronteira e acusa os russos de violarem o seu espaço aéreo. Vale lembrar que até os Estados Unidos, que vem reduzindo o seu apoio militar ao continente europeu, segundo o The Wall Street Journal, está reforçando posições militares do mar que deve abrigar, talvez no futuro, uma guerra entre Rússia e OTAN. Falar um pouquinho também, galera, sobre o Trump, que afirma que o Putin está brincando com fogo e ameaça fazer grandes sanções contra o governo Putin, mas com a Rússia respondendo, e de maneira até um pouco cômica, jocosa, debochando do governo Trump. Será que, de fato, pessoal, os Estados Unidos aplicarão grandes sanções contra a Rússia? Vale lembrar que a gente tem também o governo Putin anunciando que, na verdade, é a Ucrânia que está frustrando as negociações de paz e que a Europa está participando indiretamente da guerra, inclusive convocando uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, enquanto o Zelensky garante que uma grande operação, segundo a inteligência ucraniana, está próxima. A Rússia vai invadir o território ucraniano. Zelensky confirma ainda que, na verdade, a China está fornecendo equipamentos e materiais para a indústria militar da Rússia e está participando diretamente do conflito, pedindo sanções também contra os chineses. A China já responde, será que compactua com a ideia do Zelensky? Para finalizar, pessoal, falar também sobre a Coreia do Norte, que garante que a construção do Domo de Ouro, o grande equipamento militar projetado pelo governo Trump, que vai custar mais de R$1 trilhão, é uma ameaça nuclear aos inimigos geopolíticos dos Estados Unidos, Rússia, China e Coreia do Norte, enquanto o Reino Unido também desenvolve um programa de R$23 bilhões que visa reduzir a entrada de trabalhadores estrangeiros no seu país. Será, pessoal, que vai dar certo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, o capítulo da guerra entre governo Trump e Harvard ganha mais um capítulo, depois de pedir lista de alunos estrangeiros, acusa Harvard de ser uma faculdade antissemita e de estar se desviando dos seus princípios basilares originais, que seria a produção de conhecimento, a ciência, e está participando somente como um ente político, anunciando que pretende vencer essa guerra contra a universidade e cortar $3 bilhões de subsídios à produção de conhecimento à universidade nos Estados Unidos, a gente teve o primeiro capítulo. O New York Times teve acesso a uma carta que foi divulgada pelo governo Trump para as agências federais americanas para que cortem, cancelem os contratos federais com a universidade. Professor, como assim? A gente sabe, né, que a Universidade Harvard, ela é de fato um ente privado, isso é um ponto bem importante, mas que conta com subsídios, com financiamento do governo, seja em projetos de pesquisa, extensão, ciência, tecnologia, conhecimento. Cara, a gente sabe que por mais que seja um ente privado, a produção de conhecimento, não só por Harvard, mas por todas as várias universidades americanas, constitui um elemento importante da produção de valor, de conhecimento. Agrega financeiramente até mesmo, além de socialmente, culturalmente, aos Estados Unidos. Por isso que o governo, ou pelo menos os governos anteriores, trataram Harvard como se fosse uma espécie de quase parceria público-privada, mantendo, claro, a autonomia da universidade, mas com o Estado financiando alguns projetos, tanto para o bem da universidade como para o bem do Estado. Pois bem, alguns contratos vão ser suspensos.
Como exemplo, o próprio New York Times colocou, galera, aqui algumas coisas, como por exemplo, o Instituto Nacional de Saúde, que estava financiando a agência americana os efeitos do café, né, uma pesquisa sobre os efeitos do café, isso vai ser cortado, lançando menos alguns milhares de dólares para a universidade. A gente teve pesquisas que foram exigidas pelo Departamento de Segurança para treinamento de executivos sêniores do Departamento de Segurança dos Estados Unidos. Isso também vai ser limitado, com o governo americano alegando que com corte de verbas isso vai pressionar uma mudança de postura da universidade e colocando que agências federais americanas devem financiar universidades que estejam de acordo com os princípios do atual governo americano. Vale lembrar que o Trump já falou, né, que ele pretende cortar esses 3 bilhões de dólares e investir em escolas técnicas que teriam um uso muito melhor, assim, vamos colocar, para o governo americano, segundo o que o Trump considera, do que exatamente a Universidade de Harvard. Cara, essa guerra tá ganhando capítulos complicados aí, né, entre Harvard e governo Trump. Enquanto isso, nós tivemos também a Rússia anunciando grandes exercícios militares no Mar Báltico. E eles anunciaram que foi em resposta aos exercícios militares que a Finlândia realizou na fronteira em um passado recente. E não são exercícios desprezíveis não, tá? A gente está falando, pessoal, de 20 navios de guerra, 3.000 soldados e vários jatos para apoio aéreo, dentre outros equipamentos. Segundo a própria Rússia, o Ministério da Defesa, durante os exercícios, as tripulações russas realizarão tarefas de ataque antissubmarina, treinarão defesa contra embarcações não tripuladas e farão disparos de artilharia contra alvos navais e também alvos aéreos. Vale lembrar que Rússia e Finlândia vêm numa batalha, né, geopolítica e até mesmo militar maior nos últimos tempos, com a Finlândia, por exemplo, acusando que vários dos treinamentos, aéreos que a Rússia faz sobrevoam não só o espaço aéreo da Rússia, mas da própria Finlândia. Vale lembrar que Finlândia e Suécia recentemente ingressaram na OTAN e sempre tiveram uma postura mais de neutralidade, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, mas que Rússia e Finlândia têm problemas fronteiriços, inclusive de conquistas, reconquistas de territórios. E até por isso, talvez a Finlândia, durante todo esse contexto, evitou se alinhar com os dois lados. Não se alinharia com a Rússia, com toda certeza, mas também não se alinhava com a OTAN, mas talvez muito mais para uma situação de neutralidade, não, entre aspas, provocar os russos. Com a ascensão da guerra Rússia e Ucrânia, uma das consequências negativas para o governo Trump foi o fortalecimento da OTAN, tanto da vontade dos países de aumentarem os seus gastos militares, como a Suécia e a Finlândia, que hoje praticamente fechou ali o Mar Báltico, com membros da própria OTAN. Vale lembrar que hoje no Mar Báltico, talvez a única região que seja o exclave de Kaliningrado é a região ali pertencente aos russos. Cara, isso estrategicamente falando, um eventual conflito no futuro entre OTAN e Rússia pode ser determinante, né, com o ponto de vista de logística, reduzir auxílios estrangeiros, chegada de equipamentos, tal. Então a Rússia sabe que é uma região relativamente perigosa. A Finlândia, ela já anunciou a construção de uma cerca, de um muro, de 4,5 metros, que vai ter 300 quilômetros. Por enquanto, 200 quilômetros, por enquanto 35 quilômetros foram construídos, e a OTAN realizou, segundo a própria Maria Zakharova, que é representante das relações exteriores, os exercícios navais, a própria OTAN utilizada na Finlândia, como instrumento de escalada das tensões. Ou seja, a Rússia responde às agressões, às provocações da OTAN, também realizando exercícios militares. Mas a preocupação, de novo, falo para vocês, não foca só nos exercícios militares. A gente teve os Estados Unidos, e olha, pessoal, o Pentágono, né, controlado ali pelo Pete Hegseth, que, convenhamos, vem fazendo declarações, não, os americanos têm que reduzir gastos, vamos cortar tantos por cento ali em financiamentos estrangeiros, a gente vai reduzir a presença dos Estados Unidos no flanco leste ali da Europa Oriental, por exemplo, anunciando, segundo o próprio Wall Street Journal, que vai reforçar a defesa no Mar Báltico, inclusive na ilha de Gotland, que recentemente também teve o disparo de sistema HIMARS com o treinamento de algumas dezenas de militares americanos. Vale lembrar que esse território, essa ilha que pertence à Suécia, fica a 320 quilômetros do exclave de Kaliningrado, ou seja, tem uma região super importante, super estratégica nas diferenças, vamos colocar assim, entre OTAN e Rússia. Dentre todas as várias regiões que são problemáticas entre Rússia e OTAN, eu diria que o Mar Báltico hoje, e com uma grande vantagem da OTAN, pelo menos no momento, é o Mar Báltico com uma grande tensão entre os dois países, ou os dois grupos aí, né? Contanto que a OTAN não é exatamente um país.
A gente teve também, pessoal, o Trump colocando falas ali um pouco polêmicas relacionadas ao governo Putin. Ele já tinha colocado ontem e eu já trouxe para vocês. Olha, o Putin está ficando maluco. Eu não sei o que está acontecendo com ele, mas esses ataques que estão sendo feitos não podem continuar dessa maneira. Isso palavras do Trump ontem. Segundo as contabilizações do Ministério da Defesa da Ucrânia, a gente teve nos últimos 3 dias 900 drones que foram disparados contra o território ucraniano. E o Trump vê isso, talvez como a Rússia não querendo fazer algum tipo de mobilização de acordo de paz. O próprio Trump colocou que o Putin está brincando com fogo. O Putin não entende que sem mim, muitas coisas ruins teriam acontecido com a Rússia. E eu quero dizer realmente ruins. Ele está brincando com fogo. Falou, que algo aconteceu com ele, chamou de louco no dia de ontem, como eu falei para vocês. Professor, e será que a Rússia ficou preocupada com essas declarações? Ontem mesmo o Peskov, que é o porta-voz do Putin, ele respondeu que, na verdade, as pessoas estão um pouco descontroladas emocionalmente, os nervos estão à flor da pele, mas que ele vem observando todas as declarações. Mas a gente teve hoje a RT News, que não é verdade, não é uma mídia russa, mas eu diria que não é uma porta-voz do Putin, mas é uma mídia que tem forte ligação estatal, respondendo e colocando assim, poxa, que legal, ele respondeu isso, o Trump, até ele falar o oposto no dia seguinte, porque convenhamos, o Trump vem fazendo bastante isso, não só na guerra entre Rússia e Ucrânia, mas na própria questão da guerra comercial. Não negocio com os chineses. Não, a gente vai negociar assim. A gente vai aplicar sanções à Europa, vai colocar taxas de 50% em junho. Não, agora vai ser em julho. Então Trump parece que muda de opinião, ao que Deus dará, ao que o vento vem. Então talvez já venha perdendo um pouco a credibilidade. Lembrando que os líderes, os oficiais, o Peskov, que é o porta-voz oficial do Putin, sempre tenta tratar com muito respeito o Trump, porque sabe, que um Trump insatisfeito com a Rússia pode significar grandes problemas para os russos. Mas sempre ele, quem é velho de guerra aqui do canal conhece, Dmitry Medvedev, respondeu ao Trump e colocou sobre as palavras de Trump, dizendo que o Putin está brincando com fogo e que coisas realmente ruins podem acontecer à Rússia. Eu só conheço uma coisa realmente ruim, que é a Terceira Guerra Mundial. E eu espero que o Trump entenda isso, ou seja, não ameace os russos. E segundo a mídia americana, já existe uma vontade do governo Trump de aplicar grandes sanções ao governo russo. Essas sanções poderiam vir muito por conta dessa falta de vontade do governo Putin em fazer uma negociação e porque, segundo o próprio Kate Kellogg, que lembrando hoje, a gente tem 2 principais representantes dos Estados Unidos tentando mediar situações, que é o Steve Witkoff, que é muito mais bem visto pelo lado russo ali da força, e o Kate Kellogg, o general nomeado também pelo governo Trump, que é muito mais bem quisto pelo lado ucraniano da força. O Kate Kellogg falou que ele já recebeu da Ucrânia uma lista com as exigências da Ucrânia para um cessar-fogo e que agora está esperando a mesma coisa vir do lado russo da força. Vale lembrar, pessoal, que a Rússia já anunciou também que está produzindo um memorando, falou que queria ajuda da Ucrânia para produzir esse memorando para saber, eventualmente, uma futura negociação de paz e que essa ajuda ucraniana nunca veio. Talvez esse memorando com as intenções russas para estabelecer um cessar-fogo venham no futuro próximo. Mas o que parece que os americanos vão fazer, ou que pelo menos eles querem transparecer que eles vão fazer, é que se a Rússia não aceitar um cessar-fogo de 30 dias em um futuro muito próximo, sanções que vão excluir a Rússia ainda mais do sistema internacional de trocas comerciais, boicotando aliados, talvez até sanções secundárias, ou seja, quem negociar com os russos não negocia com os Estados Unidos ou com os países ocidentais, isso pode acontecer no futuro próximo. A sensação que o Trump quer transparecer é que ele está cansando do processo. E eu diria que até nesse contexto a Rússia também vem se mobilizando. Ela precisa mostrar que, na verdade, não é ela que está fazendo os ataques. O que ela está fazendo é respondendo aos ataques ucranianos. A Rússia divulgou, por exemplo, um mapa que mostra posições militares que foram atacadas nos últimos 3 dias. O que eles alegam é que, na verdade, a Ucrânia começou com os ataques na quinta e na sexta-feira, que no dia de ontem, por exemplo, 99 drones ucranianos foram interceptados pela defesa da Rússia e que a Rússia faz, na verdade, é tentar atacar posições militares da Ucrânia.
Tanto que, por exemplo, o Putin, ele anunciou que hoje a Ucrânia está frustrando as negociações de paz e que a Europa muito mais, já que participa indiretamente e agora até talvez diretamente da situação de guerra. A gente teve ontem a declaração, por exemplo, do Friedrich Merz, que não há mais restrições de França, de Reino Unido, do próprio Estados Unidos, da Alemanha, com equipamentos que podem ser utilizados em solo russo. Porque até então, os líderes europeus, eles colocavam algumas limitações de mísseis de longo alcance. Não, então, Ucrânia, você pode utilizar mísseis da Rússia, mas que só cheguem até determinadas regiões e muito mais para uma situação de defesa. Agora, segundo Friedrich Merz, não há limite. Professor, quer dizer então que agora a Alemanha forneceu os mísseis Taurus com 500 km de alcance? A Alemanha, do mesmo jeito que falou que autoriza, alega também que não vai fornecer situações para a inteligência russa saber quais equipamentos estão sendo fornecidos. Mas muito possivelmente sim, né? Os mísseis Taurus foram fornecidos para os ucranianos. E aí a Rússia fala o seguinte, poxa, eu então não estou lutando contra a Ucrânia, eu estou lutando contra uma Ucrânia que está sendo armada pelo continente europeu e com a Europa aparentemente não desejando uma situação de paz. A própria Rússia colocou, né, que Kiev, com apoio de alguns países europeus, o Peskov, porta-voz do Putin, falou, tomou uma série de atitudes de provocação para frustrar as negociações iniciadas pela própria Rússia. A Rússia exigiu a convocação de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, alegando que Europa e Ucrânia estão boicotando uma situação de paz. Galera, dentro desse embate, de novo, quem vocês acham que está mais correto? Eu confesso, tá? Já venho trazendo para vocês. E eu já fui aqui chamado de Russete, de Otanzete, né? Eu tô acostumado já, não tem nenhum problema, tá? Mas parece que o Putin está querendo prorrogar as negociações de paz. Parece que o Putin tem muita confiança que ele vai conseguir dominar mais partes do território ucraniano. Como de fato ele vem avançando em Sumy, a gente teve, por exemplo, o próprio Dmitry Medvedev, que é o conselheiro de segurança da Rússia, colocando um mapa em que a buffer zone, a zona tampão, pega quase todo o território ucraniano. O próprio Zelensky colocou que a inteligência ucraniana já... E claro que assim, uma inteligência ucraniana é uma inteligência parcial, porque vai divulgar o que eles querem divulgar que seja bom para a Ucrânia, claro, né? Mas que já percebeu que a Rússia está se mobilizando para fazer uma grande ofensiva e por isso que alguns ataques com drones, mísseis estão sendo utilizados, até o KH-101, por exemplo, né, também sendo utilizado aí no campo de batalha, porque eles estão querendo enfraquecer algumas defesas para invadir. Já existiriam, segundo algumas mídias, a Sky News, por exemplo, norte-americana, mais de 50 mil militares posicionados na fronteira para fazer uma nova incursão contra o território ucraniano. Então parece que o Putin está querendo, se a Ucrânia não ceder todos os territórios, não alegar que não vai entrar para a OTAN, os Zelensky não renunciar, a gente também não faz o processo de paz, porque os próximos 4 meses serão meses muito favoráveis do ponto de vista geográfico, de solo, de clima, para um conflito direto. E a Rússia alega que está numa situação mais vantajosa que os próprios ucranianos. Será, pessoal, você concorda com essa afirmação aí, com essa análise? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, a Ucrânia também, a partir do chefe da inteligência ucraniana, da inteligência estrangeira, fez mais uma afirmação contra os chineses. O Zelensky publicamente já tinha falado que a Ucrânia tinha percebido 155 militares chineses que estavam lutando pela Rússia no campo de batalha. Como eu trouxe para vocês à época e vou trazer novamente, nem duvido que possam haver chineses lutando no campo de batalha, mas podem ser que sejam mercenários. Uma coisa é o cara que se voluntaria, tem até brasileiro lutando pela Ucrânia, não quer dizer que o Brasil está lutando na guerra contra a Ucrânia, né, ou contra a Rússia, tá? O cara se voluntaria e luta lá como um mercenário, né, num campo de batalha. Isso é uma coisa. Agora, o Estado chinês mobilizar tropas para lutar contra a Ucrânia, penso eu, ainda mais 155 militares, vai ganhar o que com isso? O mundo ocidental vendo com maus olhos o exército chinês e podendo anunciar sanções, boicotes econômicos, e uma China que está em plena expansão econômica, para mim não faz muito sentido, hein? A China está tentando se vender como uma razoável do ponto de vista comercial, em meio a uma guerra comercial provocada pelo governo Trump, e comprar briga, lutando pelo lado da Rússia na guerra, para mim não faz muito sentido.
Mas, além dos militares, segundo o Zelensky, né, que existiriam no campo de batalha, o chefe da inteligência estrangeira garantiu que a China está fornecendo equipamentos e materiais para a indústria militar da Rússia, alegando que existem máquinas, produtos químicos, pólvora e outros componentes. Alegando que, por exemplo, dentre os drones que foram capturados pela Ucrânia, utilizados pela Rússia, eles tinham ali cerca de 80% dos componentes sendo componentes chineses. Mas aí, novamente, cara, fazendo meia-culpa, né, de defesa aqui da China, né? Eu não sou advogado da China, né? Mas tentando fazer uma análise um pouco mais profunda aqui. Pode até ser que seja verdade. E a Rússia, por exemplo, aliás, a China, ela nunca anunciou sanções ou boicotes contra a Rússia. Aliás, pelo contrário, aproveitou que existia uma promoção de gás natural e petróleo e aumentou as importações desses produtos. Aumentou as trocas comerciais e financeiras. A Rússia e China são aliados econômicos, fazem parte dos BRICS. O que a China fala é que ela não apoia diretamente a Rússia no campo de batalha, com equipamentos, armamentos, etc. Mas claro, sei lá, a China vai lá e comercializa, por exemplo, chips. Os chips podem ser utilizados em equipamentos militares. A China, então, está colaborando para a guerra contra a Rússia? Entende? Porque se a gente for... Então, a China também pode estar colaborando, por exemplo, para a guerra com a Ucrânia. Porque acredito que vários equipamentos, por exemplo, ou pelo menos, enfim, insumos, que foram fornecidos pela Europa e pelos Estados Unidos, contavam com componentes, com algum tipo de inteligência, equipamento ali chinês. Então, a China também está colaborando com a Ucrânia no campo de batalha? Claro que eu estou indo um pouco além aqui no meu raciocínio, né? Mas o que eu quero dizer é que não dá para saber. A China nega todas as informações. Poxa, cara, a China alega que, na verdade, o lado ucraniano sabe bem disso, que a China jamais vai fornecer armas letais para nenhum dos dois lados. A China se opõe firmemente a essas acusações infundadas. Vale lembrar, pessoal, que a Ucrânia também alega que algumas parcerias econômicas, aliás, do ponto de vista da aviação, entre China e Rússia foram estabelecidas no campo de batalha. Na minha concepção, o Zelensky está preocupadíssimo com os rumos da batalha e está querendo chamar a atenção de toda a comunidade internacional. Poxa, cara, eventualmente envolver a China, mais um país na guerra, isso pode fazer com que os países, poxa, realmente, olha só, então a Rússia não está isolada. A Rússia tem apoio não só dos militares norte-coreanos, mas tem apoio também da economia chinesa, dos insumos chineses, da produção industrial, que é a maior do mundo chinesa. A gente precisa se mobilizar e ajudar ainda mais os ucranianos. Claro que, de novo, né, no mundo da geopolítica tudo pode acontecer, mas geoestrategicamente falando, eu não vejo sentido na China ajudar a Ucrânia, pelo menos não claro nesse momento. Enquanto isso, a Coreia do Norte também se mostrou bastante preocupado com a construção do Domo de Ouro. Para quem não sabe, né, o Trump ele anunciou na semana passada a construção de um grande equipamento de defesa, de um escudo antimísseis, que, segundo Pete Hegseth, vai ser revolucionário e vai conseguir defender todos os tipos de equipamentos. A gente fala, pessoal, de um sistema de proteção de mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, hipersônicos, drones, aliás, todos os equipamentos convencionais ou até mesmo nucleares, e que vão contar com uma localização, né, com armamentos que podem ter capacidade tanto do ponto de vista marítimo, terrestre, aéreo e até mesmo espacial. E talvez esse último seja o que esteja mais incomodando os países. Existem alguns tratados que regulam a utilização do espaço para fins não bélicos. A Rússia, por exemplo, falou, poxa, então os Estados Unidos está querendo fazer esse domo de ouro, gastar mais de R$1 trilhão, isso porque os equipamentos de defesa, os Estados Unidos alegam que é só para defesa. Mas claro que a gente fala, galera, geralmente, né, como que você faz para defender um míssil? Atirando um míssil contra outro míssil, né? Então também pode ser utilizado como equipamento de ataque, esse é o fato. A Rússia falou que vai ter que rever algumas políticas nucleares. Se realmente o plano Domo de Ouro ele for para frente, a China também anunciou que não vai aceitar quieta, porque isso é uma ameaça contra os inimigos dos Estados Unidos, e a China se considera, claro, como um inimigo geopolítico dos Estados Unidos, e a Coreia do Norte foi ainda mais dura, alegando que nesse momento o Domo de Ouro ele coloca o mundo em um cenário de uma guerra nuclear. Os investimentos dos Estados Unidos eles são muito grandes, e os americanos estão no auge da presunção, da arrogância, do autoritarismo e da arbitrariedade que representam um cenário de guerra nuclear espacial. Os Estados Unidos devem se limitar a defender o seu território sem colocar uma ameaça em cima de outros países. Então percebam, ó, Rússia, China, Coreia do Norte, creio que também o Irã, né, mas é que o Irã talvez não tenha tanta capacidade assim bélica, né, para confrontar os americanos, se sintam ameaçados com essas novas inovações tecnológicas. Será que isso vai pressionar o governo Trump para que ele não faça? Ou será que vai ter algum tipo de resposta dos outros países? Porque a grande alegação do Trump é que isso também é uma resposta
aos avanços que a Rússia e a China tiveram nos últimos anos, e até mesmo a Coreia do Norte e os iranianos, que têm hoje mísseis com capacidade mais avançada, eventualmente até para confrontar ou para pegar no território americano. E vai lembrar que hoje, por exemplo, mísseis balísticos como o Oreshnik, eles seriam muito difíceis de serem defendidos caso fossem, né, corretamente ali utilizados pela Rússia, por exemplo, para defender, porque o míssil balístico vem com uma velocidade muito alta, com várias contramedidas, então a defesa hoje, até dos sistemas de defesa mais avançados, eles são muito ineficientes contra equipamentos mais tecnológicos. O que os americanos colocam é que vai conseguir defender de tudo. Será, galera? E será que os países inimigos americanos vão deixar isso acontecer? Para finalizar, a gente teve também o Keir Starmer, que é do Partido Trabalhista, mas que a esquerda britânica não vem gostando muito pela política muito mais de centro e centro-direita, principalmente algumas questões sociais, como, por exemplo, a questão da migração nos Estados Unidos, anunciou uma medida polêmica, investimentos na casa de 3 bilhões de libras esterlinas, equivalente mais ou menos a 23 bilhões de reais, em um treinamento para reduzir a mão de obra imigrante do Reino Unido. Hoje, quando a gente pega da população britânica, a população em idade ativa, a gente tem 1 a cada 5 pessoas que não estão voltadas ao mercado de trabalho. E como a gente sabe que o Reino Unido é um país que precisa de mão de obra, principalmente pós-Brexit, que não impediu, mas dificultou bastante o intercâmbio de trabalhadores, é fato que as empresas estão um pouco desesperadas. Só que essa população, segundo o Reino Unido, tá? Não pode, esse 1 a cada 5 não pode exercer os cargos porque eles não são qualificados para isso. Falta qualificação profissional, falta investimento do Estado para qualificar essas pessoas. Então, estou começando a atrair imigrantes. Poxa, mas a atração de imigrantes foi um dos motivos que fez com que o Partido Conservador fizesse o movimento Stop the Boat, que o Keir Starmer, por exemplo, mesmo sendo do Partido Trabalhista, tem uma política bastante restritiva à migração. O próprio Reform UK, partido de uma liderança aí do Nigel Farage, que é um partido também que pretende fechar as fronteiras. O próprio Keir Starmer colocou, olha, o momento ali, fronteiras abertas do Reino Unido simplesmente acabou. Mas a gente precisa então ter mão de obra local, porque as empresas reclamam, tá, beleza, vocês querem então restringir a migração, eu vou tirar mão de obra da onde? Eu vou ter que fornecer salários cada vez maiores para uma população menos qualificada? Então, o Reino Unido fez um programa que fala, pessoal, que tem um foco em jovens com talentos nacionais, que vai criar 120 mil trabalhadores qualificados no setor de construção civil, engenharia, tecnologias digitais, setor de saúde, dentre vários outros setores. Claro, por mais que isso seja importante para a população local, é mais investimento, é mais gasto público em um momento em que a gente fala, né, de aumento no setor militar, de energias caras propagadas pelo mundo, de um conflito, ajuda para a Ucrânia. Então, talvez para o Reino Unido isso possa representar alguns pontos polêmicos em relação a gastos relacionados à sua mão de obra. Será, pessoal, que vai dar certo? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.